Olá, seja bem-vindo ao vivo. Ai, eu tô... Olá, seja bem-vindo ao vídeo de comemoração de 4 anos aqui do Livros e Pão. E lá no Instagram eu avisei que eu ia fazer um vídeo de comendo pão e respondendo perguntas que vocês me enviaram através do Instagram, aqui do YouTube e do link do Curious Cat que eu criei. Então, aqui no vídeo eu vou estar comendo broa de milho, o pão Marta Rocha, pão calabresa e focaccia, enquanto eu respondo as perguntas que vocês me enviaram. E já que esse é um vídeo de comemoração dos 4 anos de Livros e Pão, os vizinhos estão dando uma festa em homenagem ao canal, com uma música muito alta, muito legal, que vai ficar de trilha sonora aqui do vídeo, porque hoje é o dia que eu tenho pra gravar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira pergunta. E eu vou começar aqui então com o pão de calabresa. Qual é o seu nome? Essa é uma pergunta muito difícil. Nunca recebi essa antes. Meu nome é Dora. Dora Lutz. Cite um livro que você já fingiu que leu em uma situação. Então, como uma boa aluna e estudante de letras, isso é algo bem recorrente na minha vida. Principalmente na faculdade, na aula do mestrado ou da graduação, quando um professor, professora menciona algum livro e todo mundo faz e eu naturalmente também faço fingindo que li dito cujo livro. Isso já me aconteceu muito com livros do Borges, do Jorge Luis Borges, até que esse ano eu finalmente parei e li um livro dele, mas Borges era um que eu sempre fingia ter mais conhecimento sobre do que eu realmente tinha, apesar de eu já ter lido alguns contos dele. Mas isso também acontece com diversos outros livros canônicos. Por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias, que é um que... Não, esse eu não fingi que eu li não, deixa eu pensar. No início da faculdade, Machado de Assis, porque eu ainda não tinha tido contato com Machado de Assis, eu só tinha lido Dom Casmurro, e sempre mencionavam Memórias Póstumas de Brás Cubas, entre outros, aí eu sempre agia como, sim, Machadão, Até que eu finalmente peguei pra ler. E aí eu li Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas e gostei bastante. Mas eu acho que fingir que você leu certo livro, dependendo da situação, é bastante aceitável e dentro de letras até recomendável. De onde veio a ideia de dar um pão para cada livro no final do vídeo? Então, não ser mal educado falar agora enquanto eu como. Mas eu criei o Livros e Pão e nos primeiros vídeos não tinha essa relação ainda. Então o título Livros e Pão ficava meio deslocado, porque quando eu criei eu só quis botar duas coisas que eu gostava muito no título, Livros e Pão. Era um pouco desse borogodó de não estar com a concordância perfeita, né? Livros e pães, livros e pão. E aí um dia eu parei e pensei, e se eu fizer algo que realmente tem a ver com os pães, mas ainda sendo um canal de literatura? E aí me veio essa ideia de começar a relacionar o livro que eu estava resenhando com o pão. E isso acabou se tornando um modo de eu conseguir distinguir melhor os livros e as minhas reações sobre eles sem ser tão rígida como botando 1 estrela, 2 estrelas, 3, 4, 5 estrelas, que essa é uma dificuldade que eu tenho. Lá no Scooby, por exemplo, a maioria das minhas notas são de 5 estrelas ou 4 estrelas, porque não é assim que eu consigo discernir os livros na minha cabeça, não é com esse tipo de classificação. Então, através dos pães, eu consegui me organizar melhor na minha própria classificação dos livros e também quanto aos pães, porque eu fui percebendo que pães eu gostava mais e menos e por quê. Agora eu vou passar pra broa de milho. Fruta favorita? Fruta favorita? Essa é uma pergunta importante, que depende um pouco da estação, mas eu tenho um top 3 que se mantém constante, e é tangerina, porque eu acho que é uma fruta, primeiro, que ela é transportável. Você pode transportar tangerina para vários lugares e comê-la feliz. Segundo, que ela é legal, você vai desmontando ali, e as pessoas comem tangerina de vários jeitos diferentes. Eu já vi
cada versão de comer tangerina, que algumas até chegam a me assustar. E os caroços da tangerina não atrapalham a experiência. E o gosto dela é ótimo, fica ótimo com sucos e com muito mais coisa. Então, tangerina. Aí uma mais diferente. Eu gosto muito de framboesa, porque criança eu tenho essa memória de ficar pegando framboesa dos arbustos. E eu adoro esse gosto azedinho dela. Então, framboesa é uma que fica também dentro da minha memória afetiva e do meu top 3. E o terceiro lugar, ele foi um lugar intercambiável já. Já foi fruta do conde, já foi banana, já foi manga. Hoje em dia, eu acho que pela praticidade, pela constância na minha vida, permanece sendo banana. Mas pelo gosto, eu diria outras. Mas banana eu acho que conquistou o seu lugar por ser uma que está presente semanalmente na minha vida e que realmente quebra um galho volta e meia. Qual o pior livro que você já leu, Dora Lutz? O pior livro que eu já li, esse eu realmente teve um que... Tiveram dois. Um que eu li até o final e que eu odiei, que se chamava Cante para eu dormir, que era um livro de romance, bem meloso, e que eu achei muito, muito, muito chato. Não gostei da história, não gostei da escrita, mas eu li até o final. Então ele ficou por alguns anos como o pior que eu já tinha lido, até uma Bienal do Livro. Eu fui num stand que estava vendendo livros por um preço muito barato, e aí eu vi esse livro, que ele estava uns 5 ou 10 reais, era uma capa dourada até, assim, interessante, e aí eu confundi ele com um outro livro chamado Ender's Game. E o livro que eu comprei no caso era The End Game. E aí, quando eu fui pegar o livro pra ler, primeiro que eu percebi que não era a mesma história, então eu tinha comprado o livro errado. Segundo que o livro era absurdamente ruim. Tava mal diagramado, mal revisado, e a história em si muito mal escrita. E muito ruim mesmo, era uma história desinteressante, só violenta e chata. E eu realmente não gostei, assim, eu não consegui nem ler mais do que, sei lá, 5 capítulos. Eu fiquei anos com ele aqui em casa sem saber o que eu fazia com ele, porque eu achava ele tão ruim que eu não queria nem dar ele pra outra pessoa. Pra mim era um desses livros que tinham que ir direto pro lixo mesmo. Então eu fiquei anos com ele aqui em casa, passando de um canto escondido pra outro, porque era tão ruim que eu não queria nem passar ele adiante. Até que esse ano finalmente eu fiz uma limpa de vários livros aqui em casa e não teve jeito, eu tive que passar o Ender's Game adiante. O Ender's Game não, o The End Game adiante. E é isso, eu espero que ele encontre algum lar, talvez, em que ele faça alguém feliz, porque não me fez feliz de jeito nenhum. Por que eu criei o Livros e Pão? Essa quem já tá aqui há mais tempo, você deve saber. Mas no longínquo ano de 2020, a pandemia se assolou pelo mundo. O Covid estava presente na vida de bilhões de pessoas, inclusive na minha. Então, eu estava presa em casa, né? E eu comecei a ler a saga de Game of Thrones, que eu nunca tinha lido antes e que eu queria muito ler. E eu fiquei com muita vontade de conversar sobre Game of Thrones, de poder compartilhar as minhas opiniões e trocar ideias sobre o livro. Isso logo assim que eu terminei o primeiro. E aí, como eu estava afastado de todo mundo, e a maioria dos meus amigos não tinham lido Game of Thrones, e eu também cresci assistindo BookTube, cresci assistindo vários canais literários, eu pensei, por que não fazer um vídeo compartilhando minha opinião e fazendo uma resenha de A Guerra dos Tronos, ou melhor, de A Fúria dos Reis. Foi a primeira resenha que eu fiz aqui no canal. E aí eu gravei, só que eu ainda estava me recuperando de Covid, provavelmente, porque na época não tinha teste, então eu tava com vários sintomas, mas eu não podia confirmar se era ou não, porque o teste não estava acessível ainda. Mas aí eu gravei o vídeo ainda rouquíssima, sem olfato, e essa é a história do primeiro vídeo aqui do canal. Uma pessoa meio convidada no meio da pandemia, gravando o vídeo porque eu não tinha mais nada pra fazer e queria falar sobre livros. Então foi assim que surgiu o Livros e Pão também, dessa necessidade e desejo de conexão e de trocar ideias sobre leitura e sobre livros durante a pandemia. Agora eu vou passar para a focaccia. Cachorro quente é sanduíche? Tem a ver com pão, é uma questão válida. Eu tive esse debate outro dia. Foi você, né? Sim. Não. E sempre é um debate acalorado, porque não há um consenso sobre essa questão que perturba a humanidade já há muitos séculos. Na minha concepção, não é um sanduíche. Simplesmente porque, pra mim, um sanduíche, ele tem que estar
fechado, de algum modo. E o cachorro-quente tá aberto. Vamos dar uma explicação melhor. Acho que horrível. Eu concordo. Eu concordo. Há muitos séculos atrás existiu a grande família de pães. Dela, aos poucos, surgiram sanduíches. E um dia, uma dessas pessoas da família de sanduíches se rebelou e falou: não serei mais um sanduíche, vou seguir meu próprio caminho. E esse foi o cachorro-quente. Então, na linhagem dos sanduíches, o cachorro-quente está lá. Ele tem antecessores sanduíches, mas na minha concepção ele já se desvirtuou e já criou uma nova família, que é a família dos cachorro-quentes. Então é isso, ele tem pãezinhos ali, ele tem apenas a abertura em cima, porque embaixo ele permanece fechado. E ele tem a salsicha ali, ou o que mais você botar no meio, mas ele não é um sanduíche, ele já é um cachorro-quente. E sanduíche também, não, pelo menos quando eu como normalmente, ele tem sempre a abertura, né? Eu falei fechado antes, mas ele tem sempre a abertura. Tipo assim, tem um teto em cima, um chão embaixo, ou duas paredes. O cachorro-quente, um bom cachorro-quente, ele permanece unido em sua banda, em sua bunda fofa de pão. E essa união que o diferencia de um sanduíche, dentre outras coisas. Essa conexão entre os pães faz com que um cachorro-quente seja um cachorro e não seja um sanduíche. Encerro meu caso. Um livro que você leu e que é pior que a adaptação para o cinema? Boa pergunta. Um livro que eu gosto muito da adaptação, em que ao longo dos anos eu passei a gostar dela mais do que o livro, é As Vantagens de Ser Invisível. Eu acho o livro um bom livro, e eu gosto que ele explora alguns assuntos mais do que o filme explorou, mas no geral eu acho que a adaptação transforma aquele livro em algo mais especial do que ele era originalmente. Não. Aí, parabéns pro Livros e Pão. Parabéns mais longo da história. Olhei pro lado aqui, pensei numa resposta. Duna. Eu realmente não fui muito fã do primeiro livro de Duna, tanto que eu ainda nem li o resto da trilogia. Eu acho os filmes atuais de Duna, dirigidos pelo Denis Villeneuve, muito melhores do que o primeiro livro. Até porque o primeiro e o segundo filme, eles acabam resumindo, né, o primeiro livro, acabam se concentrando. E esses dois filmes versus o primeiro livro, eu escolheria os dois filmes num piscar de olhos. Eu acho que eles conseguiram criar algo mais carismático do que o livro conseguiu. O livro é isso, eu não acho que ele seja mal escrito, mas o estilo de escrita dali realmente não me pegou. Eu não gostei dos diálogos, não gostei tanto também dos personagens. Eu acho que nisso os atores, atrizes do filme e também a direção conseguiram me fazer imaginar aquele mundo com olhos muito mais especiais e mais caridosos do que eu consegui enquanto eu li o livro. Então, nesse sentido, opinião polêmica, mas eu acho o filme de Duna melhor do que o livro de Duna. E como agora eu dei uma opinião polêmica e amarga, irei para o pão Marta Rocha, que é docinho. Qual é o pior pão de todos? O pior pão de todos? Hoje eu falei que pra agora é algo docinho, né? Virou outra pergunta amarga. Mas não há pão ruim. Vamos sair desse ponto de partida. Porém, há pães que não se sustentam sozinhos, como uma bisnaguinha, por exemplo. Ninguém come bisnaguinha sozinha. A bisnaguinha necessita de um acompanhamento. Ainda assim, não é ruim. Mas agora, se a gente pega, na minha opinião, uma torrada super industrial, integral, aquilo ali não é bom. Sem uma manteiguinha, sem nada, apenas puro assim, não rola, mas também não é ruim. Eu acho que eu bloqueio uns pães ruins na minha... já sei. Pior pão de todos, não é a pergunta? Pão com azeitona. Pra quê? Você pega uma divindade, que é o pão, e junta com um ser infernal, que é a azeitona. Pra quê? Eu acho uma criatura abominável que foi criada ali, um desserviço a todos os pães
desse mundo. Então, eu acho que eu nunca nem falei aqui no canal de Um Pão com Azeitona, porque eu normalmente só trago livros que eu gosto ou que eu aprecio minimamente. Mas Um Pão com Azeitona, não há amor que salve. É terrível. Todo mundo ama, mas você odeia. Todo mundo ama, mas eu odeio? Exato. Ed Sheeran. Odeio. Mas ele tem seus haters também, então já não é tão incomum odiar Ed Sheeran. Pensando em livros, por exemplo, Colleen Hoover. Mas isso aqui quem já acompanha já sabe, há um tempo ainda que eu tenha gostado de Verity. Normalmente não gosto dela. Eu não odeio nada, eu amo o mundo. Mais queijo. O queijo eu não gosto tanto. E todo mundo... É porque queijo, beleza, você pode não odiar, mas todo mundo ama tanto que eu acho que se encaixa. Que eu fico mais do lado do ódio. Porque é incomum uma pessoa não gostar muito de queijo. É incomum. Justo. Aceito. Próximo. Top 5 melhores pães. Focaccia. Os outros 4 são mais difíceis. Vou botar pão francês em 4º lugar, porque tá muito presente no nosso dia a dia, né? Eu gosto muito de torrada também, mas torrada gastronomicamente não merece esse lugar, mas eu adoro uma torradinha. Focaccia em 1º lugar, pão francês 4º lugar, baguete em 2º lugar. Amo baguete, amo. Eu sou capaz de comprar uma baguete e comer ela toda pura em 2 segundos. Eu realmente amo. 3º lugar, pão de queijo. Firme, constante, versátil, presente em diversas situações. Então tá, focaccia, baguete, pão de queijo, pão francês. E em 5º lugar, eu diria um pão doce. Esse Marta Rocha, por exemplo, tá bem gostosinho. Tá uma mistura de sonho com um pão doce mesmo. Então, guiada pelo amor do presente momento, acho que merece seu lugar. Top 5 livros da sua vida. Não acho que não falaram melhores. Da sua minha vida. vida. Tá. Vai ser fora de ordem, eu acho. Mas Como Viver Eternamente é um livro que eu já falei aqui no canal antes e que é meu xodó. Ele é um livro que me marcou muito, que por anos eu sempre recomendava ele para as pessoas que eu encontrava. Eu lembro que eu recomendei ele para a bibliotecária da minha escola, recomendei para os meus melhores amigos. E eu sempre adorava acompanhar a reação deles ao livro. E é um livro que me tocou muito, que eu já reli muitas vezes, então ele com certeza é um dos livros que mais me marcou até hoje. Ana Karenina também foi um livro que me marcou muito, porque eu sempre gostei muito da história, eu sempre fui meio obcecada com ela através de filmes, cenas que eu já tinha visto. Então quando eu finalmente parei pra ler o livro, realmente era tudo aquilo que eu esperava e mais um pouco. A cena do baile de Ana Karenina é uma cena que eu tenho gravada na minha mente, em que volta e meia eu paro pra reler aquele capítulo, porque eu realmente gosto muito, muito, muito de como ele foi escrito. O Museu da Inocência, do Orhan Pamuk, também foi uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no canal, e acho que foi a primeira resenha que eu fiz falando que eu tava completamente apaixonada pelo livro, e até hoje eu sinto muito fortemente desse livro. Acho que ele acabou se tornando um dos meus livros favoritos da vida. Eu tenho muita vontade de visitar a Turquia um dia, de passar pelos lugares, ir no Museu da Inocência com o meu ingressozinho disponível, né, no final do livro. É um livro que eu acho realmente muito bem feito, muito bem construído, e que até li os livros do Orhan Pamuk depois desse, mas eles não tiveram o mesmo efeito que esse teve sobre mim. Então esse tá ali no meu top 5 também. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Essa é uma resposta meio previsível, já meio clichê, mas realmente não tem como, é muito, muito bom. Macabeia e sua história me tocaram também profundamente. A Teus Pés, da Ana Cristina César, foi o primeiro livro de poesia que eu li e que me fez querer escrever mais poesia, estar mais envolvida com a poesia. Então, nesse sentido, eu acho que foi um livro muito importante para a minha escrita, na minha jornada como escritora. E até hoje é sempre um livro de poesia que eu recomendo para as pessoas, seja quem já gosta de poesia, ou seja quem tá começando a gostar ou querendo gostar mais, porque eu acho que o que a Ana Cristina César faz ali é muito legal e é muito diferente também, é muito envolvente, ainda que hoje em dia, né, as pessoas já emulem bastante o estilo dela. Eu acho que ela teve um efeito muito positivo em mim como leitora e também como escritora. Então os 5 são esses. O Museu fora da ordem, né? O Museu da Inocência, Ana Karenina, A Hora da Estrela, A Teus Pés e Como Viver Eternamente. Acho que é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada por ter acompanhado o canal até aqui. 4 anos pra mim é algo inimaginável. Por esse projeto que eu comecei lá atrás, no momento que eu não sabia como ia ficar o mundo, como ia ficar a vida.
Não que hoje eu saiba, né, mas acho que hoje já tá pelo menos um pouco mais estável. Então, de todo modo, muito obrigada por todo o apoio que vocês têm dado, pelos comentários, pela presença, por estarem acompanhando os vídeos, acompanhando os stories no Instagram, por terem enviado perguntas aqui pro vídeo. E é isso, esse momento de comemoração é pra todos nós. Parabéns pro canal, parabéns pra mim, parabéns pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou desse aqui, por favor, deixe seu joinha, comenta aqui o que você achou. Talvez, se você quiser responder uma das perguntas, se sinta super convidado pra isso. Se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!